Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para fazer mais uma resenha entre eu e o Luiz. Meu nome é Lucas, André Luiz, do Bruno do Luiz. E aí hoje temos que a gente escolheu, a gente estava conversando sobre isso agora, acho que hoje fazem 20 dias que a pandemia acabou. Dia 5 de maio acabou a pandemia pela OMS. Isso. E aí a gente estava querendo falar sobre como era o Brownie antes, durante e pós-pandemia, exatamente, né? Porque mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Queria pegar a sua percepção e depois eu te falo a minha, assim. É legal que nem sempre são iguais, né? Cara, início da pandemia, a vida era muito parecida. Há 16 anos, né? Fazendo Brownie, vendendo Brownie. A maior parte que a gente tinha um dia sempre foi para pessoa jurídica, né? Para ponto de venda, dos 2.000 e poucos pontos de venda que a gente tem hoje. E aí deu pandemia, cara. Faturamento caiu 60%? 70%. 70%. Então, do dia para semana. Do dia para noite, de fato, a gente perdeu 70% do nosso faturamento. A gente tinha muito dinheiro nessas pessoas jurídicas, que normalmente a gente vende para eles pagam para a gente em 20, 30 dias, depende da negociação. E aí, muitos deles deixaram de pagar a gente, óbvio que não era a gente, eles deixaram de pagar todos os fornecedores, a gente era apenas um desses fornecedores, mas a gente tinha muito dinheiro na rua e a gente foi receber 1 ano depois, 2 anos depois. Às vezes até de multinacionais, né? Até de empresas gigantescas que também ficaram muito mal durante a pandemia e que não cumpriram com os deveres com seus fornecedores, que nem eventualmente a gente também não conseguiu cumprir. Perfeito. Então não estou botando uma culpa, mas só tô trazendo a situação que a gente estava naquele momento. A gente ficou com 70% a menos de venda. E parte do dinheiro que a gente tinha vendido antes da pandemia, a gente também não recebeu, né? Então, o nosso caixa veio a zero. A gente não tinha dinheiro para comprar açúcar para produzir o brownie. E muito menos fazer até demissão a gente não conseguia fazer porque você precisa pagar a rescisão, você tem que pagar os gastos, a empresa acaba gastando dinheiro e nem esse dinheiro efetivamente a gente tinha. Cara, uma situação de desespero, talvez a situação mais desesperadora que a gente já tenha passado. A gente teve uma reunião de sócios épica, que foi o próximo do fim do mundo. E aí é engraçado, né? Porque quando a empresa vai bem, as reuniões de sócios são leves, assim. Quando a empresa começa a tomar porrada, isso afeta muito os sócios no âmbito pessoal. A gente já falou sobre isso, né? Não existe um eu pessoal e um eu profissional. Todo mundo com aquele medo. Então as conversas são muito mais pesadas. Você sai de si... É quase como se você disse o pior do ser humano ali entre a gente, assim. Falando um pouco mais da minha área, o que eu vi muito, Brownie a gente sempre tentou muito se capilarizar e diversificar muito no sentido de eu não quero que nenhum cliente mande aqui. Isso salvou muito a gente, no sentido de o nosso dinheiro não estava todo parado em um cliente só. Se a gente vendesse para um supermercado grande e só vendesse para esse supermercado, se esse cara vira para minha mãe e fala assim, ó, vou pagar metade no seu produto, acontece que aconteceu na pandemia, vou pagar 70% da mesma do seu produto, acontece que nem aconteceu na pandemia, ou não vou te pagar. Então a gente sempre foi uma empresa muito capilarizada, assim, a gente sempre foi uma empresa muito diversificada em termos de receita. Isso ajudou muito durante a pandemia, né, naquele período ali, no começo da pandemia, só que de certa forma ele prejudicou um pouco também, porque uma coisa é o nível de recebido de uma multinacional. Beleza, esse cara vai falar que vai pagar daqui a um ano, mas ele vai me pagar. Eu não quero falar o nome aqui, mas é muito multinacional não te pagar. E você consegue vender esse crédito se você precisar. Tudo bem, Luiz, você tá mal? Eu compro seu crédito porque eu sei que esse cara vai te pagar um dia. Agora, o seu Joãozinho da esquina, que tem uma banca de jornal, quebrou. Exatamente. E ele quebrou sem te pagar. E é legal porque a gente viu muito isso, assim. Então, pessoas que quebraram honrarem suas palavras. Muitas vezes, assim, o cara da banca, ele te ligava e falava, cara, eu devendo R$250, não consigo pagar. Vou te pagar em 5 vezes de 50. E a gente até fala, cara... De verdade, brother, nem paga, tá tudo certo. R$250, tá tudo certo, sabe? Vai fazer menos falta pra gente do que pra você nesse momento, assim. Então, espero que você consiga. Como a gente comprava de multinacional também, que veio pra gente e virou, cara, olha só, quer saber, brother? Paga, ao invés de pagar daqui a 30 dias, paga daqui a 90. Não deixa de me pagar, não, mas paga daqui a 90, sem juros, sem multa. Eu vou continuar te fornecendo pra você continuar vendendo, mas assim, você quebrar é horrível pra mim também, eu sei que eu não vou quebrar, sabe? A gente, da mesma maneira que a gente teve certas multinacionais que ficaram sem pagar a gente teve outras que ajudaram a gente. Você é muito melhor que a gente, cara, a gente te ajuda. E foi muito importante, né? E vai ser horrível pra mim se você quebrar, sabe? Então, assim, é horrível pro país, é horrível pra economia, é horrível pros seus funcionários, mas é horrível pra mim comercialmente também. Apesar de eu ser uma multinacional, uma das maiores empresas de alimento do mundo, você é importante pra mim, assim, vocês têm um volume. A gente é uma empresa, a gente é uma pequena empresa, mas é uma empresa que tem um volume de compra de qualquer fornecedor, sabe? A gente é importante hoje pra qualquer pessoa. Relevante, né? Minimamente relevante pra qualquer pessoa que a gente acabe vendendo. Essas coisas foram muito importantes pra gente, assim. E aí, pra completar, o movimento pós-pandemia fez a gente entender a grande rede de uma forma muito diferente. Beleza, a gente já era
diversificado, mas a gente conseguiu chegar num lugar de, cara, agora eu prefiro ter recebíveis que eu sei que eu vou receber, dado que eu já tenho um monte de gente aqui, um monte de seu Francisco, dono da banca, como eu coloquei antes, então eu vou procurar grandes redes, que eu vou conseguir, demora mais para eu conseguir pegar esse cara comercialmente, mas uma vez que eu pego, isso entra No giro, no fluxo. isso entra no fluxo, isso é um e-mail que vem com todos os pedidos de todas as redes, é muito mais fácil você gerenciar, o volume é muito maior, apesar do prazo ser maior e prazo é dinheiro, é importante que as pessoas entendam isso, e na pandemia a gente entendeu muito isso na prática, prazo é dinheiro. Bom, às vezes as pessoas falam, cara, não, beleza, mas assim, muitas empresas não quebram porque elas não têm dinheiro, muitas empresas quebram por falta de planejamento de fluxo. Perfeito. Então, os dois maiores motivos de empresas quebrarem é essa que você falou e compra de estoque. De certa forma, é dinheiro parado, é fluxo. Então, é exatamente isso. Como que a gente consegue minimizar isso? Então, o que você está dizendo aqui na pandemia, antes da pandemia, a gente vendia muito para pequeno revendedor, principalmente. E a gente tinha alguns grandes players no mercado, né? E a gente não entrava muito, não passava essa barreira. E aí, pós-pandemia, a gente mudou todo esse movimento. A gente começou a procurar grandes mercados e os pequenos mercados mudaram muito, né? A gente tem muitos dos nossos principais clientes surgiram na pandemia ou se potencializaram de maneira muito absurda na pandemia, né? Como esses lojinhas de conveniência em prédio, né? Perfeito. Então, que hoje é uma das nossas principais frentes de atuação. Exatamente. Coloca a gente numa posição de muita comodidade para o cliente, né? Ele desce no play dele e ele compra o produto. E ainda tem mais um movimento aí, que é o movimento durante a pandemia. Exato. Então, o que é legal, assim, os nossos aplicativos de delivery, que todo mundo usa, eles representavam virtualmente nada do nosso faturamento. E hoje voltam a representar, assim, é muito irrisório dentro da empresa toda, quanto que um aplicativo vende. Não é nada, mas assim, é pequeno. Durante a pandemia, como as pessoas estavam em casa, isso potencializou muito. Então, o aplicativo começou a vender muito mais, a venda na loja a gente praticamente não tinha, e a venda da revenda também não tinha, porque as pessoas não estavam saindo de casa. E os imóveis ficaram baratos. Perfeito. Porque as pessoas estavam deixando seus imóveis, indo trabalhar em casa e tal. Então a gente pegou alguns imóveis para potencializar esses aplicativos. Então, assim, a gente tem um movimento de pré-pandemia, um tipo de cliente, durante a pandemia, outro cliente, e pós-pandemia, outro cliente ainda. Então, na pandemia, a gente focou principalmente em cliente final. Cliente final, exatamente. A loja hoje, que é uma coisa que representa o quê? 20% do nosso faturamento? Isso, se somar todas juntas. Se somar todas juntas, representa 20%. Na pandemia, foi o único canal que efetivamente cresceu. Então, a gente tem vários canais de receita, todos os canais diminuíram, mesmo sendo irrisório, os aplicativos começaram a crescer. Os aplicativos, a venda total da loja não, a venda da loja total caiu, mas o aplicativo em si ele cresceu bastante. E a gente falou, é muito aquele conceito de startup que a gente fala, né? Como eu tenho muitas frentes, o que está fazendo sentido agora? E o que eu estiver fazendo sentido, eu vou investir toda a minha energia naquilo. Perfeito. Naquele momento foram os aplicativos. Então a gente pegou 2 lojas em São Paulo, a gente pegou mais uma loja aqui no Rio. Pegou uma loja pop-up na Barra. Na verdade, eu nem lembrava disso. 30 dias depois do início da pandemia, sublocada exatamente de entender a crise e entender a oportunidade que existe ali. Porque tinha imóveis muito baratos, as pessoas saíram dos seus imóveis, estavam sublocando eles para... Exatamente. Nossa, foi muito legal, nem lembrava disso, na verdade. E aí esse movimento de irado, pessoa jurídica não está funcionando, a gente já tem loja, os imóveis estão baratos, vamos focar em pessoa física, porque os aplicativos estão funcionando. E na pandemia a gente abriu 2 lojas em São Paulo. 2 lojas em São Paulo, uma já estava aberta, a gente abriu mais 2 lojas em São Paulo, uma loja na Barra e uma loja na Praça da Bandeira. Então, e a da Barra foi pop-up. E a da Barra abriu e fechou, exatamente. A gente abriu já sabendo que ia fechar, né? Exatamente. Então tem esses movimentos. Tem movimentos de demissão que a gente fez. Sim. Porque você precisa ter um número de mão de obra para trabalhar X. Para mim, foi o movimento mais difícil que eu já fiz na minha vida. Perfeito. De ter que demitir pessoas que nunca fizeram nada errado. A gente é uma empresa que eu acho que a gente tenta ser, pelo menos, muito justo com todo mundo que trabalha aqui. Então, você nunca demitiu uma pessoa que não soubesse que estava sendo demitida. Durante a pandemia, não. Mas tem umas coisas legais, assim, tem algumas pessoas a gente voltou a contratar depois e algumas pessoas que foram demitidas sem motivo voltaram depois. Eu acho que um ponto muito importante, foi até você que puxou, que no início da pandemia, agora a gente está falando pós-pandemia, né? É muito mais fácil a gente falar. Comentarista de resultado, né? Comentarista de resultado, mas no início da pandemia, ninguém tinha noção de quanto tempo aquilo ia durar. E aí, por exemplo, você teve iniciativas do governo para ajudar a pagar os funcionários durante os 3 próximos meses. Porque no primeiro momento, as pessoas achavam que os 3, 6 meses de pandemia, as coisas iam voltar ao normal. E não 2 anos, qualquer coisa, que foi o que durou, né? Então, muitas pessoas pegaram esse recurso do governo, né? Que foi uma coisa que a gente cogitou pegar, até porque a gente estava zerado de caixa, a gente não tinha dinheiro para fazer nada.
e a gente tinha que pagar os funcionários, mas a gente não acreditava, e principalmente você que puxou isso, que isso ia durar 3 ou 6 meses, que isso ia perdurar durante pelo menos um ou Tem 2 umas anos. coisas que o governo fez no momento que pareceram muito legais, mas é interessante a gente entender as pegadinhas também, assim, que nem a questão do fluxo, que nem a questão de estoque que você tá falando, sabe? Aonde que pode e onde que não pode. Então, assim, é muito legal o governo te ajudar numa folha salarial pelos próximos 3 meses, mas ele te impedir de demitir essa pessoa 3 meses depois é muito difícil pro empreendedor se ele não tem uma perspectiva de voltar minimamente ao faturamento dele, que é o que paga as contas, sabe? Que nem o Pronampe. O Pronampe foi um dinheiro subsidiado do governo, se eu não me engano, a gente pegou pagando 3% mais Selic, que é a taxa de juros média do país, tá? Então, naquele momento, era 3% mais Selic anual. A Selic era 3% ao ano. Beleza, eu tô pegando um dinheiro que é 6% de custo no ano. Muito barato. Isso é um dinheiro muito barato. Agora a Selic disparou. A Selic hoje está 13%, 14%, e as pessoas estão pagando aquele empréstimo ainda. Então hoje... Era para ser 6, virou 16. O que era para ser 6 virou 16. Então hoje, eu brinco que nós somos um dos poucos empreendedores que sabe fazer conta e tem dinheiro para pagar. Graças a Deus, graças ao trabalho, graças a tudo que aconteceu, a gente conseguiu arcar com arcar com essas coisas. Porque teve uma hora que esse dinheiro hoje não faz mais sentido. Ele fez muito sentido há muito tempo. Hoje não é um dinheiro que faz mais sentido. E é muito importante as pessoas... Lógico, né? De novo, comentando o resultado e olhando para trás é mais fácil de falar. Mas terem calma nas decisões, porque tem entrelinhas, sabe? Você tem coisas que... Até o do governo, ele te ajuda a pagar durante 3 meses. Aí depois tem que ficar 1 ano sem demitir esse funcionário e você paga esse dinheiro. Ele só te antecipa esse dinheiro. Ele não tá pagando para você. Então assim, você tá pagando isso e aí... Falando do caso da gente ter que demitir, a nossa folha salarial, ela era maior do que o nosso faturamento. Isso. A gente, de fato, se a gente quisesse continuar daquela maneira, a gente quebrava no mês seguinte. Exatamente. Não era a gente quebrar, a gente quebrava no mês seguinte. Porque a gente tinha dívida na rua, o nosso caixa veio a zero e a gente precisava de um dinheiro. E o Pronamp foi a melhor solução, mais até do que esse dinheiro para pagar os funcionários, né? Perfeito. E assim, é até legal falar assim, a gente demitiu, acho que 30% das pessoas, mas a gente teve 70% de queda de faturamento. A gente segurou o máximo de pessoas que dava, mas não dava para segurar todo mundo. A gente passou mais de 1 ano sem receber a gente. Perfeito. A gente se endividou na pessoa física e na pessoa jurídica. Então, assim, fico muito confortável de, tanto hoje, estar contratando de volta, né, e tá nesse momento legal, quanto de falar que a gente fez o máximo que dava, o máximo possível. Estava dentro das nossas limitações. Só que a palavra é possível, entendeu? Assim, essa é a questão macro da coisa, assim, que muitas vezes acho que as pessoas não entendem. Eu não vou demitir ninguém. Maneiro, a empresa quebrou 1 ano depois. Quantas pessoas a gente não viu fazendo isso? Sim. Sabe? Muito nobre você não demitir ninguém, mas assim, é chato falar, mas é um business, é um organismo, aquilo tem que sobreviver. Eu sempre falo isso, eu falo isso pra você. O Brownie do Luiz é mais importante que o Lucas, que o Paulo, que a Vânia, que o Vini e que o Luiz, claro. E não é o que é melhor pra mim. Exatamente, é o que é melhor pro sistema. Porque se fosse melhor pra você, a gente tinha tirado um dinheiro pra você durante essa época. Mas eu acho que, como diz o velho ditado lá, mar calma não faz bom marinheiro. Então eu acho que o momento de pandemia foi muito importante pro nosso amadurecimento como empresário, né? Como empreendedor. Eu acho que a nossa equipe também, cara, a gente reduziu a equipe, agora a gente está recontratando, né? A gente ficou com uma equipe muito enxuta e muito eficiente e muito comprada com a gente, né? Então, também foi um movimento da gente olhar um pouco para dentro, se unir. A gente também, cara, outra coisa que a gente não falou, cara, que é um movimento que a gente tem que fazer até com mais frequência, cara, a gente olhou todos os gastos, gasto a gasto, um por um, aonde a gente pode diminuir, o que a gente pode diminuir. Que óbvio que é um movimento que a gente faz com alguma frequência, mas não nesse nível de detalhamento, porque a gente estava no momento de... As pessoas falam muito de cortar custos, é importante pra caramba cortar custos, só que tem um limite pra quanto eu posso cortar custo, que é 0. Total. O meu faturamento eu posso aumentar ele pra sempre. Só que na pandemia, e eu sou um cara que eu não gosto muito dessa questão de, vamos cortar custo a qualquer custo, às vezes vamos pensar em aumentar as vendas, sabe? Sim, claro. Mas na pandemia não, na pandemia era isso, na pandemia a gente precisava fazer aquilo, e acho que a gente fez com, uma dessa parte, acho que a gente fez com louvor, assim, de uma forma muito bonita e eficiente. Eu tenho muito orgulho do nosso movimento. Foi nosso PhD, né? Eu acho que talvez nossa universidade tenha sido sair de casa, nosso mestrado tenha sido, entre aspas, quase brigar e sair da empresa e você ter meningite, que é uma coisa que você conta no livro. Talvez nosso PhD tenha sido a pandemia e hoje eu me sinto confortável em falar que a gente pode não saber nada na vida, mas pós-graduado. em fazer bolo de chocolate no Brasil, no Rio de Janeiro, sabe? Talvez não fora, talvez não em outra coisa, mas isso aqui eu acho que a gente entende alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem mais um vídeo.